Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha. Deus é o dono do lugar, Monte Webcast na TV. Um abraço aí a galera da rede SDP TV. Um abraço também à nossa amiga, né, companheira de bancada, Iris Basílio, né? Que não é porque ela não está aqui no estúdio, porque ela não vai participar, né? Tem participação dela e com perguntas eloquentes. Estamos aqui com a sexóloga, né? Uma amiga já de que a gente conquistou, né, através da internet, né? E vai estar aqui esclarecendo algumas dúvidas para vocês sobre sexualidade, sobre qualquer dúvida que você tenha. A gente vai poder tentar esclarecer nesse curtinho tempo que a gente tem aqui, mas você vai ter a oportunidade de pelo YouTube, colocar seus comentários e a gente vai repassar as perguntas para ela. Como é que você está? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Montanha. Estou muito bem. Maravilha, maravilha. Ó, conta um pouquinho, a gente está na TV, é uma TV que a gente chama que é a TV que o mundo quer ver. A gente está falando a emissora de Aracaju, mas ela é retransmitida para milhares de pessoas. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal da rede SDP TV poder conhecer você. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Silvana Nils, né? Todos me conhecem como Sil Nils. Sou sexóloga, especializada em sexologia clínica e educacional, e eu também sou psicanalista. Maravilha, maravilha. A gente já temos uma longa data gravando, né, podcasts, lives, né? E você sempre tirando dúvidas e esclarecendo as pessoas sobre sexualidade e até rompendo tabus, né? Como é que você vê hoje a palavra sexo, né, no cotidiano das pessoas? Primeiro, Montanha, a gente tem que entender o que quer dizer a palavra sexo. A palavra sexo quer dizer seccionar, que é o quê? Cortar da família de origem. Isso diz que quando você está preparado para fazer sexo, você pode se cortar da sua família de origem e criar a sua própria família. Então, a palavra sexo não quer dizer só o ato sexual que nós conhecemos, então, né? Tem mais além disso. Maravilha, já começamos cultura, desde já no início do nosso programa, a cultura imperando. E assim, como é que foi para você? O que te despertou, né, nessa área, né, que hoje você faz uma entrega, tanto quando a gente conversa com você nas entrevistas, né, quando você vem tirando dúvidas através do WhatsApp e pela tua carreira no modo geral, o que te fez despertar paixão pela sexologia? Então, eu acho que eu já nasci sexóloga, então, né? Mas tinha duas coisas que me faziam pensar muito em procurar buscar essa carreira. Fazer, então, o curso de sexóloga e me tornar uma sexóloga. Primeiro, era a questão do abuso infantil, né? Como educadora que sou, antes de ser sexóloga, eu ouvia muitos relatos de crianças, então, que sofriam abuso. Então, a minha questão era preparar essas crianças, né? Pelo menos trazer um pouco mais de conhecimento para elas, para que elas pudessem identificar aí, então, um possível abusador. Claro que é muito pouco o que eu posso fazer, mas se eu colocar um pouquinho de conhecimento na cabecinha delas, né, elas entenderem o que é um abuso, já vai fazer alguma diferença. E o segundo motivo era a quantidade de mulheres que não têm orgasmos em suas relações sexuais. Eu acho isso muito ruim, né? Temos dados enormes aí de mulheres que não sentem prazer na relação. Então, foram os dois primeiros motivos. Mas, conforme eu fui estudando, conforme eu fui trabalhando, fui encontrando os meus pacientes, cada um trazia uma história diferente para mim, eu fui me apaixonando por todas as áreas e hoje eu sou especializada em sexologia clínica e educacional, né? A parte clínica, então, eu trabalho toda a parte de consultório, inclusive a parte das disfunções sexuais. Maravilha, maravilha. Hoje, assim, a gente já fizemos, inclusive, uma live sobre essa questão de doença, mas hoje, quais são as principais dúvidas hoje dos seus pacientes, no modo geral, e que você entende como demanda? Qual é
principal pergunta, no caso, qual a principal resposta que o povo precisa saber sobre essa área? Às vezes as pessoas chegam no meu consultório, elas já chegam com um diagnóstico, elas dizem assim, eu estou com uma disfunção sexual. Então, para vocês entenderem, o que é uma disfunção sexual? É quando algo não está funcionando como deveria. Então, se eu estou com algum problema relacionado ao desejo, excitação e orgasmo, eu posso estar aqui com uma disfunção sexual. Algo não está funcionando corretamente, mas eu preciso investigar. Está acontecendo há mais de 6 meses? É em mais de 75% das minhas relações? É com todas as parcerias? É em todas as relações ou é uma vez ou outra em determinadas situações? Tudo isso eu tenho que colocar então ali e observar no meu paciente para identificar se ele realmente está com uma disfunção ou não. Então, quando eles vêm para mim dizendo que eles estão com uma disfunção, muitas vezes eles não estão. Eles estão com uma inadequação ou às vezes eles têm uma falta de informação. Maravilha, maravilha. E assim, como é que você vê também a questão do governamental nessa, vamos dizer, ignorância nossa sobre o assunto? Sexo ainda é um tabu muito grande, por mais que a gente ache que nós estamos aí caminhando para a modernidade, que hoje tudo é muito mais fácil, falar de sexo ainda para a sociedade é um tabu muito grande. É muito difícil falar de sexo na família, é muito difícil conversar isso na sociedade, trazer essa questão para a escola, para as rodas de conversa, para dentro dos lares, né? Convencer os pais a conversar com os filhos sobre sexualidade. Isso ainda é um tabu muito grande. E sexualidade hoje ela faz parte dos pilares da qualidade de vida que são elencados pela OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde. Então ela traz como qualidade de vida alguns pilares. E nós temos, então, família, trabalho, lazer e sexo. São 4 pilares. Caramba, eu não sabia não. Sexo é qualidade de vida. Maravilha, então, graças a Deus, estou vivendo bem. Que bom! Eu queria trazer a Iris Basílio para a nossa conversa. Vamos ouvir o que ela tem para acrescentar para a gente aí. Fala comigo, Iris Basílio. Olá, que honra estarmos aqui com a doutora Sil, uma sexóloga renomada, falando de um assunto tão importante que é a sexualidade. Gente, a sexualidade, ela é um dos pilares da qualidade da vida humana. Então, você acha que você não precisa se preocupar com isso, você está totalmente enganada. Mas, doutora Sil, eu tenho uma pergunta. Aliás, eu tenho várias, né? Mas eu tenho uma que eu gostaria de fazer logo de cara. Porque muitas pessoas confundem relação sexual com sexualidade. E aí eu te pergunto, é a mesma coisa? Vida sexual, sexo, é a mesma coisa que sexualidade? O que a senhora poderia trazer pra gente em relação a esse tema? A gente às vezes confunde, né? As pessoas confundem muito essa questão de sexo e sexualidade. O ato sexual em si é uma coisa e sexualidade é outra. Sexualidade é a nossa energia de vida, é como nós nos reconhecemos, como nós nos identificamos, como nós nos sentimos. Envolve toda a nossa energia e toda uma questão sociocultural também, né? Vem aí, então, junto às nossas crenças, nossas vontades, nossas ideologias, tudo aquilo que faz da pessoa ou faz de mim o que eu sou tem a ver com a minha sexualidade. Então eu costumo dizer que sexualidade é a nossa energia de vida. Você falando sobre essa questão dos pilares, né, da qualidade de vida, por que a gente acaba deixando... Eu não sei, depois até peço pergunto para você se existe um estudo ou pesquisa referente a quanto tempo a gente pensa. Quanto tempo a gente pensa em sexo. Mas por que na questão das informações a gente acaba deixando isso de segundo plano até que venha uma disfunção ou um problema? Então, primeiro respondendo a tua pergunta, existem várias pesquisas que mostram
que o ato sexual, sentir-se desejado ou desejada, amada, né? Aquele momento do toque, do prazer, do afago, do carinho, tudo isso traz felicidade para a nossa vida. Nós temos energia, é uma troca de energia, né, com o outro que está ali com a gente, então, com a nossa parceria. Hoje a gente fala parceria porque pode ser parceira ou parceiro. Então, essa troca de energia traz também felicidade e qualidade de vida para a gente. Maravilha. E aí, por que tu acha que a gente acaba negligenciando as informações sobre isso? Por vários motivos, Montanha. O primeiro deles é essa questão do tabu, que a gente já conversou, né? Esses preconceitos que nós temos, falta de conhecimento, falta de conhecer o próprio corpo, principalmente nós mulheres, né? Os meninos, eles têm mais autoridade em se tocar, em conhecer o próprio corpo. Agora, as mulheres, as meninas, né? É sempre aquela coisa, senta e fecha a perna, que isso, tá sentada de uma maneira inadequada, ou fazer isso é feio, se tocar é feio, né? A gente já vem com essa questão, essa cultura de que a mulher se tocar é feio, falar de sexo é feio, o sexo é sujo, o sexo é pecado, o sexo só serve para procriação. Então, é toda essa construção cultural que nós temos. E a gente tem que lembrar que são séculos e séculos e séculos de uma construção cultural dizendo que sexo é errado, que sexo é sujo, que sexo é para procriação. Então, não é em apenas um século ou 2 séculos que nós vamos conseguir mudar isso, fazer essa desconstrução. Mas nós estamos caminhando aos poucos e já estamos, claro, muito à frente do que foi há um tempo atrás. Existe um reality show, você falou sobre a questão desse tabu que as mulheres são submetidas, né, desde a infância, e tem um reality show chamado Casamento às Escuras, às Avessas, eu não lembro o nome. Cegas, eu acho que é. As cegas. E a última temporada, teve um casal que falou de sexo, e a mulher, ela tomou a iniciativa de falar de sexo, e num determinado momento, o rapaz que estava pleiteando ela deixou ela de lado por conta dessa iniciativa dela de falar de sexo. Por ela ter a iniciativa? Por ela ter tido a iniciativa de falar de sexo. Ele falou de uma forma machista, vamos dizer assim, que ela não gostaria de ter ouvido isso de uma mulher. E aí preferiu outra mulher por conta disso, principalmente por conta disso. Como é que você vê isso também ainda nos dias de hoje? Essa questão do machismo, até porque hoje em dia tem essa questão das mulheres hoje irem à caça. As mulheres hoje estão buscando, estão indo atrás dos seus pretendentes, né? Estão buscando, estão dando em cima e conquistando, estão pedindo em casamento, estão pedindo em noivado, estão pedindo em namoro. Como é que você vê hoje essa controvérsia, vamos dizer assim? Então, vamos lá. Primeiro, você já falou tudo, né? A gente tem aí uma sociedade completamente machista. Por mais que a gente não queira admitir, até nós, mulheres, somos um pouco machistas nesse quesito. Mas as pessoas pensam que mulher não gosta de sexo ou que mulher não pensa em sexo. E isso é errado, a gente pensa. Talvez umas pensam menos, outras pensam mais. E a gente também tem aquela questão de que a mulher, ela tem o desejo responsivo. O homem, ele tem o desejo espontâneo. Bateu à vontade, ele vai e investe na mulher. E por que a mulher não pode ter esse desejo espontâneo? É errado eu desejar primeiro e eu investir no parceiro que eu estou afim? Então, isso também é uma construção da sociedade. Não é que a mulher ela tem que ter apenas o desejo responsivo. Não, ela pode ter o desejo espontâneo também. O que é mais comum é que nós, mulheres, como nós demoramos um tempo mais para ficarmos excitadas, para acontecer então a lubrificação, nós respondemos à investida da nossa parceria, né, do nosso parceiro. Mas não é errado, nós também temos o desejo espontâneo. Até inclusive até despertar o desejo no homem, inclusive. Às vezes o homem não identificou aquela mulher como interessante, mas como houve a iniciativa, o homem passa a conhecer melhor isso. A gente tem vários relatos de relacionamentos que deram super certo porque a mulher tomou iniciativa. Tem uma outra questão aqui também, que muitos homens se sentem intimidados perante uma mulher que sabe o que quer.
Uma mulher, quando ela é segura, quando ela sabe o que ela deseja, quando ela sabe quais são as suas vontades, muitos homens, eles se sentem acuados, eles se sentem menos homem perante uma mulher que tem uma decisão ou que sabe, então, o que ela quer ou não quer para a vida dela. Então, isso também faz com que os homens fiquem meio retraídos, né? Ou que, então, eles entendam isso como uma afronta à masculinidade deles, enfim. Eu ia perguntar, em cima até dessa pergunta, são 2 perguntas em uma, antes de a gente trazer de novo a Iris para o nosso papo. Sim, a primeira é assim, como é que você vê essa questão, hoje eu não vejo tanto, mas a diferença de idade entre homem e mulher, e se isso impacta de fato na vida do casal, independente das condições físicas de cada um. Eu sempre falo o seguinte: idade é apenas um número. Quando há interesse, carinho, companheirismo, desejo, parceria, respeito, a idade não importa. Existem homens de 16 anos e moleques de 40. Então, a maturidade do homem não está na idade dele. A maturidade da mulher também não está na idade dela. Está com a vivência, né? Com a experiência que teve de vida, com as dores que fez com que aquela pessoa evoluísse. Tanto o homem e tanto a mulher. Eu, Silvana, a sexóloga, eu não vejo problema algum na diferença de idade, tanto de homem mais jovem ou a mulher muito mais jovem. Eu não vejo problema algum. A sociedade, infelizmente, vê problema nisso. E, infelizmente, para nós mulheres, o homem bem mais velho com uma garotinha bonitinha é o top, né? Então, aí, o velho da lancha. Agora, a mulher mais velha com um menino mais jovem, com um rapaz mais jovem, para muitas pessoas isso é o absurdo, é o fim do mundo. E por quê? Só inverteram os papéis. É a mesma coisa. A relação é a mesma. Você até comentou que na pauta anterior da nossa outra conversa, faltou a gente comentar sobre o uso indiscriminado, né, sem vamos dizer, responsabilidade de substâncias para poder melhorar a sua performance no sexo, né, sobretudo nos meninos mais novos. Como é que você vê isso? Como é que tá chegando no teu consultório, né? E como é que você consegue contornar? Então, Montanha, nós temos um problema muito grande aqui relacionado à saúde, então, né? A gente sabe que esses medicamentos, eles têm que ser prescritos por médicos para pessoas que já foram diagnosticadas com alguma disfunção séria, que outros tipos de tratamentos, terapias não tiveram resultados. Mas o que está acontecendo? Uma grande quantidade de jovens, né, de meninos aí, de rapazes, estão fazendo uso desses medicamentos, né, que aí a gente chama aí o Viagra, o Cialis, né, fazendo uso descontrolado por conta própria. Existem maneiras, né, que eles conseguem esses medicamentos, infelizmente, e isso causa um dano à saúde muito grande, principalmente para esses jovens, porque o que eles têm de construção na mente deles? Eles têm lá a informação da pornografia, geralmente é essa informação que eles têm sobre sexo, então eles acham que eles têm que durar lá meia hora, 1 hora, né? Então, tá lá com um membro completamente ereto. E não é essa a verdade. O filme pornô, ele é gravado especificamente com essa intenção. A realidade da gente é outra. Então, os meninos, a informação que eles têm de sexo é aquela do filme pornô que eles assistem. Para quem não teve a informação em casa, né? Para quem os pais não ensinaram, não conversaram. Então, eles acabam ficando ansiosos, com medo do desempenho deles, né? Medo de não agradar. Eles acabam buscando essa alternativa. Infelizmente, uma alternativa completamente errada. O uso, então, desses remédios sem prescrição médica e por jovens é um erro muito grande, também traz risco à saúde, claro, e várias outras questões aí que a gente tem que colocar. Então, que caberia aqui uma conversa, né, então, da família com esses jovens, as farmácias, uma fiscalização mais pesada. Eu tive um caso na minha cidade que um farmacêutico
veio conversar comigo se ele podia me indicar para alguns jovens, porque ele estava muito preocupado que a procura por esse tipo de medicamento pelos jovens na farmácia dele estava muito grande e ele não estava vendendo. Ele se preocupava, uma pessoa bem consciente, mas ele entendia o que estava acontecendo ali, né? Então, se ele tinha autorização de me indicar para esses jovens. Então, a gente teve uma conversa e tal, então, e chegamos a essa conclusão. A procura é grande, tanto em centros grandes quanto centros pequenos, enfim, de todas as classes sociais, não todas as instruções, conhecimento, cultura. A busca por esse tipo de medicamento, infelizmente, está muito grande. Mas aí como é que normalmente é contornado? Chega a ser um vício ou é só a mesma questão dessa ideia de uma alta performance? Como eu falei ali, tem a questão da insegurança, da ansiedade, né? E às vezes eles não conseguem manter uma ereção por mais tempo quanto eles gostariam, né? Por tanto de tempo que eles gostariam ou da forma que eles gostariam. Porque eles têm a informação lá do filme pornô que eles assistiram, que o homem tem que durar ali horas, né? Com um membro daquele jeito, ereto daquele jeito. E aí a ansiedade deles, o medo de não conseguir, de não agradar, faz com que eles procurem esse tipo de medicamento. Já também trazendo uma relação, eu tô doidinho pra botar ela a Iris no papo e não consigo porque tá me vindo uma série de perguntas sobre essa questão também do próprio jovem, né? Como é que é a questão para você? Como é que chega para você aquela questão sobre tamanho, né? Dúvida sobre tamanho, se é menor, se é pequeno, se é grande. Como é que funciona isso? E assim, como é que também as mulheres enxergam essa questão? Como é que você vê também ter recebido feedback das mulheres com relação ao tamanho ou até insegurança dos homens que que acham que tem o seu membro menor do que o normal? Então, tamanho, gente, não importa, a não ser, então, que você tenha aí um micropênis, que seria um pênis com menos de 5 centímetros em estado de repouso. Essa questão do tamanho, né, é mito, é fantasia, as pessoas imaginam que quanto mais grande, melhor. Não, pelo contrário, quanto maior, mais incômodo, né? Às vezes não causa nem prazer, causa dor. Posso explicar de uma maneira bem científica, bem simples. O nosso canal vaginal, ele tem apenas 10 centímetros. Então, quando nós estamos excitadas, lubrificadas, ele se dilata e se expande para que aconteça, então, a penetração. Nosso corpo é uma maravilha, né? Uma obra de engenharia de Deus. Então, o espaço mais sensível do canal vaginal são os primeiros centímetros. Então, se passou daqueles 3 primeiros centímetros, não faz diferença alguma. Então, as pessoas têm na cabeça que um pênis maior vai trazer mais prazer. Não, pode trazer na mente das pessoas, mas na biologia não vai fazer diferença alguma. Não adianta você ter um membro de 20 centímetros e também não saber satisfazer a sua parceria, né? Então, se tiver um pênis acima de 5 centímetros em estado de repouso, tudo bem. Então, mas como é que você vê as mulheres? Porque existem mulheres, de fato, que têm essa preferência, né? Como é que você recebe esses feedbacks das mulheres? Existe isso mesmo ou não? Ou elas guardam para si? Infelizmente existe uma coisa da nossa sociedade, né, que acha que isso é importante, que faz diferença. Não faz, tá, gente? Eu estou afirmando para vocês, tamanho não importa. Vou repetir, não adianta ter um pênis enorme e não saber usá-lo ou não saber como satisfazer uma mulher. Sexo não é só a penetração. Começa desde o beijo na boca, aquele beijo gostoso, com vontade de beijar. O beijo, para nós mulheres, é o termômetro do sexo. E tem gente que pensa que o que mede o valor do sexo é o valor do pênis, e não é. Maravilha, maravilha. Vem, Iris, vem falar com a gente. Então, como muitas pessoas já sabem, eu sou enfermeira, trabalho no Instituto Nacional do Câncer, trabalho na UFRJ, e eu vejo no meu dia a dia, doutora Sil, como as pessoas, como os profissionais de saúde, eles possuem tabus e preconceitos
em relação à questão da sexualidade. Vou dar alguns exemplos, né? Já houve casos de pacientes com câncer, né, internadas, e que o marido estava junto, e aí eles tinham assim uns momentos de carinhos mais afetuosos. Nossa, mãe do céu, mas faltou exorcizar a paciente. Como é que pode? Ela tem que ter câncer e tá aí assanhada desse jeito? Gente, os próprios profissionais. E existe um preconceito entre nós mesmos, né? Por exemplo, a gente estava no almoço e a gente estava com uma amiga que está grávida, e aí surgiu o assunto sobre relacionamento sexual, né? Gravidez, se podia, se não podia, como que estava e tal. E aí ela falou assim, não, eu não tenho penetração porque tem risco de aborto, então eu tenho medo e tal. E aí ela na mesa, ela falou assim, não gente, mas eu tenho mão e tenho boca, então tanto eu quanto meu marido, nós ficamos muito bem satisfeitos, porque eu tenho... Gente, isso caiu como uma bomba naquela mesa do almoço, né? Mas como assim e tal? E todo mundo ali era profissional de saúde. Então eu queria saber, doutora Sil, quais são as dicas que a senhora daria para os profissionais de saúde, para lidarem com isso, né? Para desmistificar desses preconceitos e tabus e cuidar do outro, do ser humano, mas tendo essa perspectiva da sexualidade. Como a gente pode, quais são as dicas que a senhora dá para a gente ajudar esse profissional de saúde a lidar com a sexualidade? Então, vamos lá, nós temos duas perguntas aqui. A gente tem a questão do câncer, né? Que é um momento que a pessoa, ela tá tão sensível, ela já vem com tantos medos, com tantos temores, com tantas amarguras. Tem a questão da vaidade, né? Às vezes a mulher tem que fazer a extirpação de um seio, perde os cabelos. Então isso já é tão dolorido emocionalmente, que quando uma mulher que passou por todo esse trabalho, todo esse processo de quimioterapia, radioterapia, né, que vamos ser francos, acaba com a pessoa, com a autoestima, né? Deixa às vezes muito lá embaixo. Quando essa pessoa tem um desejo sexual, gente, por que não apoiar, fazer uma rede de apoio? Por que essa pessoa não pode ter desejo? Né? A gente não tem que entender o desejo sexual só para quem está saudável. Uma pessoa que está doente, que está com algum tipo de debilitação, não pode ter desejo sexual? Por que não? Isso, na verdade, é energia de vida. Se a pessoa passou por tudo isso e ela tem desejo sexual e ela tem uma parceria, ela se sente desejada naquele momento, ela se sente acolhida, isso vai fazer com que ela tenha energia de vida, vai trazer felicidade para essa pessoa nesse momento. Então, nós temos que acolher, criar uma central de acolhimento, de apoio, trazer novidades, trazer coisas diferentes para essa mulher, ajudar ela a manter uma vida sexual saudável, por que não? E na questão da gravidez, não existe nada que impeça o casal de ter relação sexual durante a gravidez, a não ser que seja uma gravidez de risco, que o médico peça então um repouso muito específico, enfim. Mas hoje sabe-se que no momento da gestação a mulher ela tem ali uma explosão de hormônios acontecendo dentro dela, e é muito comum as mulheres terem mais desejo nesse período. Eu já tive pacientes que chegaram e falaram assim para mim, se eu tenho mais desejo agora que eu tô grávida, e que vergonha, não sei o quê. Mas por que vergonha? Isso também é um tabu da nossa cabeça, né? Porque grávida não pode fazer sexo? É complexo nessa pergunta, mas no meu caso, quando o Davi era mais novo, eu tive um certo receio, porque eu vi ele nascer, né, e vi fazendo eu vi o médico lá cortando aquela parte para poder a cabeça passar, né? Uhum. E depois vi fazendo a costura. E eu sempre vi a mãe dele reclamando sobre isso. E aí, logo depois que ela ficou num período da gestação, que ela ficou meio que nojo de mim, não queria saber de mim. E depois era um tesão tremendo, né, que eu também não sabia como lidar e como negar, né, essa tratativa. E assim, como eu sempre fui grandão, ter aquele cuidado, né, para fazer. Qual que seria a dica que você daria para o sexo
no caso, na gravidez e pós-gravidez? Então, sexo na gravidez é bem comum. Se tem desejo, se tem vontade, se tem disposição, se não há aí uma indicação médica para que não aconteça esse ato, né? Enfim, tem que fazer, tem que aproveitar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gravidez não é doença, né? Muito pelo contrário. E é aí um atestado de saúde, vamos dizer assim. Não tem nada a ver aquela questão da criança. Ah, gente, a criança, ela é gestada onde? No útero, dentro da placenta. Então, não tem nada a ver essa questão. Claro que tem aí aqueles casos de gravidez de risco, como a gente já falou. No pós-parto, é muito comum que a mulher, nos 2 primeiros anos, ela tenha uma diminuição muito grande de desejo por causa da ocitocina, que é o hormônio que produz o leite materno. Então, ele tira um pouco do desejo. Às vezes, os maridos, eles não entendem por que a mulher, no período da amamentação, ela não tem desejo, ela não tem vontade, mas isso é comum, é uma questão hormonal. Algumas mulheres faz uma diferença muito grande, demora muito tempo para passar, outras não, outras é questão de meses, de semanas, enfim. Cada ser humano é diferente um do outro. Vale, então, aqui o casal conversar, tentar se adequar àquela situação. Temos que lembrar que tem a questão de tudo novo, o bebê, os cuidados, o trabalho, as emoções, os sentimentos, tudo muda. Então, claro que aquela mulher, o primeiro pensamento dela do dia não vai ser fazer sexo, né? Ela tem outras coisas para pensar aqui. Maravilha, maravilha. Alguns outros temas que a gente, na nossa desde que a gente tem trazido para a galera, que a gente não tocou, que foi a questão dos idosos, né? Sexo entre idosos, né? Doenças. Fala um pouquinho sobre essa vivência sua também com idosos. As pessoas têm uma ideia de que idoso não faz sexo. Gente, isso é completamente errado. Eles fazem sexo, eles têm desejo. O que vai mudar aqui? Vai mudar a frequência, né? Vai mudar a quantidade, então, com que eles fazem. E às vezes, muitas vezes, o sexo para as pessoas idosas, ele não tem mais tanto a ver com o ato sexual, com um orgasmo. É a questão do toque, do desejo, de se sentir amado, de se sentir acolhido, se sentir desejado. Então, o prazer, na verdade, até para nós que somos mais jovens, o prazer ele não está relacionado só ao orgasmo. Tá? E vamos deixar isso bem claro. Isso não quer dizer que eu tenho que ter um orgasmo em todas as minhas relações, tanto o homem quanto a mulher. Não é obrigatório. Às vezes eu me satisfaço, eu me sinto realizada com aquele momento de intimidade, com aquele desejo que o outro sentiu por mim, com o toque, com o carinho, com o beijo, com a cumplicidade. Tudo isso é prazer. O prazer ele não precisa estar exatamente relacionado ao orgasmo. Ô, doutora, eu vou ser indiscreto. Você indiscreto, né? Tem que trazer um pouquinho de polêmica nessa TV que não pode. Como é que é você, né? Na sua relação entre homem e mulher? Como é que é você? Conta um pouquinho da tua intimidade. Por que eu quero saber? Se você utiliza, porque eu faço muito essa pergunta para as psicólogas, para as terapeutas. Como é que elas lidam com seus maridos em casa, sabendo uma série de informações que o marido não tem. Elas acabam sendo psicólogas em casa, meio que em tempo integral. Como é que é a sexóloga em casa, né, nas suas relações? Quais as informações que você acaba sendo privilegiada de você saber numa relação? Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que deixar claro que não é porque a pessoa, não estou falando exatamente só de mim, não é por ser um sexólogo ou uma sexóloga que a pessoa tem que estar com a vida sexual em dia, transar todos os dias, tá, gente? Isso é mito. Mas o que eu posso dizer aqui para você? Nós somos seres humanos.
Nós temos também sentimentos, impulsos, vontades, desejos. Claro que a gente que tem uma formação relacionada a essa área, em alguns momentos a gente age de uma forma diferente, tem algumas dicas diferentes, né? Faz alguma coisa que sabe que vai causar um pouquinho mais de prazer, enfim. Não vou dizer que a gente não use disso, né? Mas nós somos seres humanos e a gente age automaticamente igual a todos os outros. Imagina eu, por ser sexóloga, vou ter lá uma relação sexual com uma determinada pessoa e eu vou ficar maquinando na minha cabeça o automático, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ser, como é que eu vou me portar, como é que eu vou me mexer. Não existe isso, né? O sexo, ele é sentimento, ele é toque, é desejo, é fechar os olhos e deixar aquilo acontecer, ele é foco sensorial. Eu posso usar algumas artimanhas e algumas coisas que eu conheço para melhorar essa relação, mas eu tenho que agir conforme o meu ser, conforme a minha maneira de viver, de ver as coisas, né? No emocional também, sentir, eu não posso agir igual um robozinho, vou sentar assim, vou me mexer assim, vou olhar desse jeito, né? Então, não é isso, a gente tem que ser humano também, tem que deixar as coisas acontecer, sentir. Mas os homens se aproximam de você porque você é sexóloga? Os homens têm medo de mim. São certas curiosidades, né? Que acaba a gente tendo, porque assim, você acabou de falar logo no início, né? Acha que, não, que eu sou sexóloga, eu transo, não é por aí. Mas é mesmo, os homens têm medo? Tem várias situações, Montanha. Tem situações desagradáveis e eu recebo muitas mensagens me convidando para sair, muitas cantadas idiotas. Muitos homens pensam que por eu ser sexóloga eu estou transando com todo mundo. Tá? Eu estou ensinando todo mundo a fazer sexo da forma mais básica, né? Na prática. Então, tem todas as questões. Tem pessoas interessantes, que falam coisas legais, mas tem essa questão também das pessoas que não têm uma noção do que falam, não tem um filtro, né? E falam muita besteira e imaginam muita besteira. E muitas pessoas acham que um sexólogo transa com todo mundo, todo dia, a qualquer hora, igual um animal no cio, tá? Com perdão da palavra. Não é isso, gente. Né? Não podemos confundir as coisas. Então, assim, claro, como eu falei para você, tem essa questão. E tem a questão das pessoas ter medo de mim. Eu já tive, uma vez, uma pessoa me falou assim: eu teria medo de sair com você, porque você ia ficar me avaliando e eu ia ficar pensando como é que estava sendo o meu desempenho. Porque, na verdade, você, além disso, é psicanalista, né? Então, a coisa é realmente desesperador para o homem, né? Até nessa questão da análise, como você falou. Você não vai para um encontro, se permitir ser conquistada com esse paradigma. Não, eu vou analisar, evidentemente você vai ter seus critérios, que é natural que se tenha, e a pessoa que está ali disposta a te conquistar, que quebre esses paradigmas, né? Isso mesmo. Quando a Sil vai para um encontro, eu vou para viver aquele momento, para sentir, para desejar, para ser desejada, para conhecer, né? Eu não vou ali para avaliar o desempenho sexual de alguém, porque às vezes em qualquer relacionamento, no meu, no seu, de qualquer um de nós que estejamos aqui, talvez hoje não foi legal, não foi bom, mas amanhã pode ser ótimo com a mesma pessoa. Então é uma questão de adequar e de acertar os ponteiros também. E as pessoas têm essa ideia de que a gente vai avaliar o desempenho, vai avaliar a mente deles, né? O que eles estão falando, o que eles estão fazendo, e não é isso. E se há alguma avaliação, vai ficar na cabeça dela que ela não vai contar. Isso aí. Se eu avaliar, com certeza eu vou ficar só pra mim. Maravilha, maravilha. Vem, Iris. Vamos saber o que ela quer. Vamos saber o que a Iris quer saber. E uma outra pergunta. Eu cuido de mulheres, né, com câncer de mama, e mulheres, e a grande maioria passa pelo processo de quimioterapia. E aí, quando a gente fala de câncer de mama, nós estamos falando de duas questões fundamentais na sexualidade feminina, que é a mama, né, que é o seio, que é um órgão
que tem um cunho, né, para o exercício da sexualidade, né, feminina e também do prazer masculino e do prazer feminino também, e também a quimioterapia. Então, assim, as mulheres que perdem o cabelo pra gente tem um significado, né, assim, excepcional. Então, muitas vezes a gente dá o termômetro se a gente está bem ou não, se o nosso cabelo tá bom, se o nosso cabelo é básico, né? E aí, essas mulheres, elas ficam, a grande maioria, sem a mama e sem o cabelo. Então, como a gente pode ajudar essas mulheres, doutora Sil, a resgatar essa sexualidade? Como a gente pode ajudar essas mulheres que ainda sem cabelo e ainda sem a mama, mas elas conseguem exercer a sexualidade, né, no todo, no seu cotidiano, consigo mesmo e com o próximo, né? Quais as dicas que a senhora dá que a gente pode estar ajudando essas mulheres que passam por esse processo? A gente tem que pensar que nesse momento que a mulher está ali, perdeu a mama, perdeu o cabelo, ela está num momento de muita vulnerabilidade. É muita dor aqui, né? É uma mistura de sentimentos. Então a gente tem que tentar criar uma rede de apoio para essa mulher e mostrar para ela que ela pode ter desejo sexual e ela pode valorizar outras partes do corpo dela, deixar em destaque, né? Ah, mas eu tive uma paciente que falou para mim assim, eu tenho vergonha porque na hora do ato sexual eu não tenho uma mama. Então, o que a gente chegou a uma conclusão? Até que ela pudesse fazer a reconstrução. Chegamos à conclusão de que ela poderia usar uma camisa, né, na hora do ato sexual, uma camisa, então, mais soltinha, mais bonita, porque a vergonha dela, o marido nem se importava, ele falou para mim, que eu atendo, né, sempre eu peço para atender o casal um dia separado, para saber, né, qual é a ideia do outro, mas para ela aquilo era importante, né, não se mostrar na frente dele só com uma mama. Então nós chegamos à conclusão que ela poderia usar uma camisa na hora do ato sexual. E a gente foi conversando, foi trazendo o que era mais importante, valorizar as pernas, né? Valorizar outras partes do corpo, trazer também uma ideia de que o desejo não está relacionado só aos peitos. Eu sei que é muito importante, eu sei que é muito dolorido. Minha mãe morreu de câncer de mama, então eu sei que isso traz dor, minha mãe sofria muito com isso. Então é um momento que nós temos que abraçar essa mulher e fazer para ela tudo o que nós pudermos, inclusive trazer para ela maneiras de aliviar essa dor, de aliviar esse sofrimento, incluindo o sexo aí, o desejo, fazer ela se sentir maravilhosa, porque a mulher ela não é só peito e bunda. Maravilha, maravilha. Querida, que papo, nós conseguimos abranger bastante coisa, né? Muito obrigado pela tua participação. Considerações finais. Eu que agradeço, né, o convite de vocês, é sempre um prazer enorme estar aqui. Considerações finais que eu tenho para passar para qualquer pessoa, sendo homem ou sendo mulher. Se ame em primeiro lugar. Você não vai conseguir ser feliz com alguém, por mais que você ame essa pessoa ou seja amada, se você não se amar primeiro. Nós temos que nos amar primeiro, para depois amar o outro. Eu posso amar demais alguém, muito, mas eu me amo mais. E tem que ser sempre assim. Se eu não estiver bem, se eu não estiver feliz comigo, com quem eu sou, da maneira que eu sou, eu também não vou poder fazer outra pessoa feliz. Maravilha. Deixa a sua rede social, pessoal aí, porque você também atende online, né? Atendo online também, tanto online quanto presencial. Atendo terapia comum, normal, na área da psicanálise e atendo a terapia sexual também especializada nas disfunções sexuais, no tratamento de disfunções. Então, minha rede social é o Instagram, sil_news ou sexóloga Silvana.
Aqui é Kelly Ferreira, psicanalista clínica, e eu vim confirmar a presença no evento Monte Web Negócios, que vai acontecer no dia 19 de agosto, num sábado, de 9 às 16 horas, na estrada Otaviano 638, na sede da Igreja Assembleia de Deus, em Rocha Miranda. Você é o nosso convidado, claro, você empreendedor, né, que quer poder participar dessa rede de negócios, né? Lá nós teremos palestras, muito network, coffee break e expositores. Se você quer também poder mostrar o seu produto, o seu trabalho, você pode também estar nos chamando aqui no privado para poder fazer a sua vaga, né? Pegar a sua vaga, a sua inscrição. Não perca tempo, são pouquíssimas vagas, nós estamos perto já de fechar mais um lote e será uma tarde incrível. E claro, se você é um empreendedor que quer também expandir o seu negócio de forma inteligente, vem com a gente, tá? Porque será de grande valia, não só para o seu dia, mas para o seu trabalho. As palestras estão incríveis. Esperamos você. Corre que ainda restam poucas vagas. Você, empreendedor, não pode ficar de fora. Vem! Maravilha. Ó, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, ó. Quer saber mais um pouquinho da doutora Sil? Faz perguntas, entre em contato, que a gente vai repassar aí essas perguntas para ela. E outra, a gente está aqui todas as quintas-feiras, às 23 horas, na rede SDP TV, a emissora que o mundo quer ver. Né? Obrigado mais uma vez pela vinda. Um beijo também para Iris Basílio, que não está aqui hoje, e um abraço também ao estúdio Mac Produções aqui, Mac Comunicação, Cláudio Almeida aqui, que está aqui fazendo a retaguarda aqui, produzindo, né, pra gente aqui. Acabou o esculacho. Deus é o dono do lugar. Obrigado mais uma vez aqui. Eu te agradeço. Direto de Braço do Norte. Braço do Norte, né, aqui no Rio de Janeiro, para gravar aqui com a gente aqui. Um beijo. Qual é o nome das suas visitas? Então, gente, não posso deixar de dar um beijo enorme para essa minha amiga amada, querida, mais de 30 anos do meu lado, que a distância nunca separou a gente, né? Muito pelo contrário, a Adriana e a filhota dela, maravilhosa, Júlia. Obrigada por estar aqui comigo hoje, gente. Maravilha, beijo. Já faz beijo parte. Pra minha família, pros meus sobrinhos maravilhosos. Maravilha, maravilha. Já que já é sessão beijo, né? Beijo Lili, beijo Davi, beijo Júlia, beijo João, beijo Felipe. São 7, né? Beijo Ilana, beijo Iago. É muita gente. Deus é o dono do lugar. Beijo do Pesadão. Beijo, gente. Semana que vem nós estamos aí de novo.